Uma humilde apicultora macedônia mostra que o libertarianismo é algo natural em nós. Em 2014, dois cineastas, Tamara Kotevska e Lyubomir Stefanov, começaram a filmar um curta-metragem sobre biodiversidade e sustentabilidade em regiões remotas da Macedônia. Porém, no meio das filmagens, eles se depararam, por acaso, com Hatice Muratova, uma mulher de meia idade que vivia no meio das montanhas, em uma vila abandonada completamente isolada. Com ela vivia também sua mãe, uma senhora de 85 anos, com a saúde bastante debilitada e já sem conseguir se levantar da cama. A vida de Hatice, que ganhava seu sustento extraindo mel de abelhas selvagens com uma técnica tradicional, quase esquecida, chamou a atenção dos cineastas. Assim, eles abandonaram o projeto original e decidiram acompanhar a vida dessa apicultora. Durante 3 anos, eles acumularam 400 horas de gravações, a partir das quais produziram um filme chamado Honeyland, ou Terra do Mel, lançado no ano passado. O filme é belíssimo. Não por acaso, ganhou vários prêmios como de melhor documentário no Festival de Sundance. Além disso, foi indicado para o Oscar em 2 categorias, melhor documentário e melhor filme estrangeiro. Acabou não ganhando, embora fosse infinitamente melhor do que os vencedores. Aqui no Brasil, o filme participou de algumas mostras de cinema, mas não entrou no circuito comercial. Não tem problema, o livre mercado sempre nos salva. O filme é facilmente encontrável nos canais alternativos de distribuição, se é que me entendem. Mas e o que esse filme tem a ver com libertarianismo? Bom, ele nos ensina conceitos importantes sobre a teoria libertária. Vou contar aqui algumas das coisas que acontecem no filme, então, se preferir, assista ao filme antes e volte para cá mais tarde, certo? Vamos lá então. Bom, a vida de Hatice é dura. Na vila em que ela mora, não há praticamente nada. Não há eletricidade, não há esgoto, apenas uma bica d'água e casas rudimentares, em uma das quais ela mora. A energia com que ela cozinha e se aquece vem da lenha que ela coleta nas florestas das redondezas. Hatice representa aquelas pessoas que o Estado usa como justificativa para roubar o gado, mas que, claro, são esquecidas logo após as eleições. Ela sabe disso. Ela sabe que não pode contar com políticos e assim trabalha arduamente para sustentar a si e a sua mãe. Aqui entra o conceito talvez mais importante para nós libertários, o de propriedade privada. Ninguém mais mora lá além das duas. Hatice usa os recursos naturais, como água, madeira e abelhas, misturando seu trabalho a esses recursos. Dessa forma, ela se apropriou dos mesmos e se tornou sua legítima proprietária. Não foi preciso a bênção do Estado para isso. Aquele braço de rio de onde ela tira água, aquele pedaço de floresta de onde ela coleta lenha, aquelas colmeias incrustadas nas rochas, em locais quase inacessíveis, nos quais ela coleta o mel, todos esses recursos são legitimamente dela, pois ela se apropriou originalmente deles, os usa e os defende. A apropriação original é uma das 2 únicas maneiras de adquirirmos um recurso de forma ética. A outra é por meio de troca voluntária. Todos os dias, Hatice acorda de madrugada, toma o seu modesto café da manhã e sai para a labuta. O trabalho é árduo. Ela caminha por horas e horas a fio, inspecionando suas colmeias. Se o mel está bom e é abundante, ela coleta parte dele. Interessante que ela nunca coleta todo o mel, ela sempre deixa um tanto para as abelhas. Metade para mim, metade para elas, costuma dizer. O que isso ilustra é um outro conceito importante para nós, o de preferência temporal. Hatice tem uma baixa preferência temporal, isto é, ela pensa a longo prazo. Ela sabe da importância de não exaurir seus recursos e, por isso, sempre divide o mel com as abelhas para que essas consigam manter a colmeia funcionando. Em outras palavras, Hatice sabe a importância de poupar. Em seu livro Democracia, o Deus que Falhou, Hans Hermann Hoppe discute bastante esse conceito. Nossa tendência é ter uma alta preferência temporal, é pensar a curto prazo, é procurar satisfazer nossos desejos mais imediatos. Mas nosso enriquecimento depende de um aumento da produção, que por sua vez exige que acumulemos recursos.
Hatice sabe disso. Sem nenhuma educação formal imposta pelo governo, ou talvez justamente por falta dela, ela sabe da importância de se ir contra nossos instintos e de se acumular capital. Eis um contraste com o Estado, que aumenta a nossa preferência temporal e faz com que queimemos capital. É só prestar atenção nas políticas econômicas atuais. Elas sempre buscam estimular o consumo para fazer a economia girar, não é? Bom, voltando para o filme, Hatice guarda seu mel em potes de vidros, desses que temos em casa. De tempos em tempos, ela pega um ônibus e vai vender seus potes na feira livre da capital do país, Skopje. Graças à altíssima qualidade do seu mel, consegue vendê-lo para os feirantes por um preço 3 vezes maior do que o mel comum. Tudo isso ocorre de modo informal, sem que ela tenha de pagar a taxa de proteção para a máfia estatal. Ela não precisa de um selo de qualidade da vigilância sanitária do país para mostrar que seu mel é excelente. Ela ignora alvarás, licenças e autorizações da máfia. Ela simplesmente vai até a feira e vende seu produto aos feirantes. Da mesma forma, estes não precisam de nenhum papel do governo para saber que o mel é de primeiro. O papel dos feirantes mostra o quão importante é a atividade empreendedorial. Motivados pelo lucro, eles compram o mel de Hatice e o revendem por um preço maior aos consumidores finais. Que absurdo! Mais-valia! Eles estão explorando a pobre mulher, muge o senhor bovino gadoso. Calma, meu querido ruminante, tudo é feito de forma voluntária, portanto, tudo é belo e moral. Quando o empreendedor lucra, isto é, quando ele compra um certo recurso por um preço menor e consegue revendê-lo por um preço maior, as ações da pessoa que lhe vendeu o recurso e da pessoa que dele comprou, antes desconexas, tornam-se coordenadas. Ao fazer isso, ele empreendeu, ele criou valor, ele alocou os recursos de forma mais racional do que estavam alocados anteriormente. Assim ia Hatice levando sua vida, difícil, mas que lhe garantia o sustento. Eis que sua rotina muda radicalmente quando uma numerosa família de ciganos chega à sua vila. A família formada por Hussein Sam, sua esposa e 7 filhos ainda segue aquela tradição nômade. Eles chegam ao lugar, ficam por um tempo lá, exaurem seus recursos e depois se mandam. Esse estilo de vida evidencia uma alta preferência temporal, uma mentalidade de curto prazo. Eles ocupam algumas das casas abandonadas, criam galinhas, criam vacas e plantam milho. Até aí tudo bem. Eles se apropriaram originalmente de alguns recursos e seguem suas vidas. Hatice é bastante hospitaleira, torna-se amiga deles, gosta de ficar jogando conversa fora, brinca com as crianças e dá dicas para a família. Depois de um tempo, Hussein percebe o quão lucrativo é o negócio do mel e decide entrar nele. Sem as barreiras de entradas impostas agressivamente pelo Estado, ele pode empreender livremente, arriscando-se nessa nova empreitada. Veja como o lucro estimula outros empreendedores a se aventurarem em algo. Ao contrário de Hatice, ele usa a técnica moderna para a produção de mel, aquela com caixas colmeia e rainhas domesticadas. Mostrando sabiamente que propriedade intelectual não existe, Hatice dá uma série de dicas a Hussein e explica que o mais importante é sempre deixar metade do mel para as abelhas, para que elas possam se manter. Mas lembre-se, Hussein tem aquela alta preferência temporal. Ele ignora o conselho de Hatice e vai retirando mais mel do que deveria de suas colmeias. Mas aí o bicho começa a pegar. Com pouco mel em suas colmeias, as abelhas de Hussein vão roubar o mel das abelhas de Hatice, que começam a morrer. Hatice pede várias vezes para Hussein parar com aquilo, mas é sempre ignorado. As coisas vão escalando até que as abelhas de Hatice são todas mortas e ela perde a sua fonte de renda. Daí surge uma lição importante para a gente. Em um mundo de escassez, conflitos aparecem quando a propriedade privada de um é violada por outro. No caso, problemas apareceram quando suas abelhas foram atingidas pelas ações inconsequentes de uma outra pessoa. Hatice até ameaça processar Hussein, mas faz isso da boca para fora. Ela sabe que justiça estatal é utopia, que ela não existe para proteger pessoas desamparadas como ela. Não há nada que Hatice possa fazer. Resignada, Hatice vai usando o capital que acumulou para sobreviver até que consiga achar uma alternativa. Pouco tempo depois,
as próprias abelhas de Hussein morrem. Suas galinhas e vacas, que não recebiam os cuidados necessários, também vão morrendo por doenças. O solo exaurido já não rende boas colheitas de milho. Com os recursos naturais esgotados, não resta outra coisa à família de Hussein que não sair dali e procurar um outro lugar para morar. Sem os ataques à sua propriedade, Hatid pode recomeçar sua vida. Resiliente, sem mimimi, ela arregaça as mangas e lentamente procura reconstruir sua produção de mel. Deixando um gosto agridoce em nossas bocas, curiosos para saber o que acontecerá com aquela mulher, o filme termina. Para nós, o documentário ainda deixa uma outra lição. Mesmo pessoas simples, não estudadas, conseguem entender os conceitos de propriedade privada, de preferência temporal, de trocas voluntárias, de criação de valor e assim por diante. O libertarianismo é algo natural. A anarquia de livre mercado está em todos nós. Basta que sejamos deixados em paz para que essa ordem espontânea apareça e traga paz e prosperidade à humanidade. E antes que eu me esqueça, mais uma coisa. O que aconteceu com Hatid depois do filme? Mesmo sem nenhuma obrigação contratual, os diretores usaram parte dos lucros para comprar uma casa com eletricidade e um pouco mais de conforto para ela em uma vila próxima. Tudo isso voluntariamente. Ah, esse capitalismo malvadão, hein?